O que, afinal, você tem que fazer para tirar 7 no Speaking do IELTS? Nesse vídeo, a gente vai entender exatamente quais são os critérios de correção da prova de Speaking do IELTS e você vai conseguir entender as características da nota 7. E com essa informação, você vai conseguir avaliar a sua própria produção. E a gente vai falar sobre esse momento de autoanálise mais pra frente no vídeo. Se você for no Google e digitar IELTS Speaking Band Descriptors, você vai ver justamente as Band Descriptors, ou seja, as descrições das notas. Você vai encontrar uma folha e ela é dividida em 4 áreas, porque os examinadores vão levar em consideração 4 aspectos diferentes quando eles estão analisando a tua produção oral, ok? O primeiro critério é Fluency and Coherence, que nada mais é do que fluência e coerência. E dentro desse critério você vai ver discriminado lá o seguinte: Speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. O que significa que você consegue dar respostas mais longas, você consegue estender suas respostas sem perder a coerência e sem mostrar um esforço aparente. Ou seja, você não mostra que está passando perrengue, que está tendo dificuldade para expandir as suas respostas. Você consegue fazer isso com mais fluidez. Também dentro de Fluency and Coherence, para Band 7, vocês vão ver que está escrito ali, ó, May demonstrate language-related hesitation at times, some repetition and or self-correction. Ou seja, é natural que às vezes a gente tenha alguma hesitação porque a gente está buscando uma palavra específica, ou quando a gente está falando e percebe que cometeu um erro, volta e corrige esse erro. Então, em alguns momentos da sua prova, pode ser que isso aconteça e você continua qualificando para o 7. A questão é, qual é a frequência dessa hesitação? Se você tem essas hesitações e essas repetições em todas as suas respostas, é muito provável que você caia dentro desse critério para um 6 e não para um 7, porque aqui a gente tem claramente o at times, ou seja, de vez em quando, em alguns momentos, e não em todas as respostas, ok? Por último, dentro de Fluency and Coherence, a gente tem o seguinte: uses a range of connective discourse markers with some flexibility. Ou seja, você usa uma variedade de conectivos com flexibilidade. Esses conectivos vão desde os mais simples, como and, but, because, while, até estruturas que vão te ajudar a se expressar de forma mais natural numa conversa, como later, then, to be honest, actually. Todas essas estruturas você encontra no Google se você digitar Discourse Markers e também Connectives. Então ali vocês vão encontrar uma variedade imensa e essas estruturas vão trazer naturalidade e leveza para o seu inglês. Então, basicamente, dentro de Fluency and Coherence, eles estão checando a sua habilidade de expandir suas respostas sem perder a coerência, sem ter muita hesitação e repetição e autocorreção. Pode acontecer algumas vezes, mas não o tempo todo. E eles também estão checando a naturalidade do seu inglês. Se você consegue interagir com o examinador de maneira mais espontânea, usando estruturas como then, after that, to be honest, for example, actually, como eu já disse anteriormente. Vamos agora para o próximo critério usado pelos examinadores para avaliar o seu speaking, que é chamado de Lexical Resource. Nada mais é do que vocabulário. Dentro desse critério, a gente tem ali discriminado para Band 7 o seguinte: uses vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topics. Ou seja, você tem vocabulário suficiente para discutir uma variedade de assuntos. A prova do IELTS, ela não tem um tema só. Só na parte 1, eles vão te perguntar sobre 3 assuntos completamente diferentes: hotel, música e animal de estimação. Hobby, trabalho e o trânsito na sua cidade. Os temas são muito variados e eles vão te fazer de 3 a 4 perguntas para cada tema. E é aí que eles estão checando o seu vocabulário. Por quê? Se eles te perguntam sobre trânsito ou sobre a sua cidade, eles vão checar quais palavras você está usando que estão relacionadas ao assunto. Se eles te perguntam sobre trânsito, por exemplo, você está usando palavras como bom, ruim, chato, ou você está usando palavras como tráfego, engarrafamento, avenidas, buzina, poluição sonora, ou seja, palavras que estão relacionadas ao assunto trânsito. E a mesma coisa para qualquer outro tópico. Vamos supor que eles estejam te perguntando sobre a sua casa. Você vai falar que a sua casa é boa, é ruim, é grande, é pequena?
Qualquer coisa pode ser bom, ruim, grande ou pequeno. Você está usando palavras como quarto, cozinha, garagem, confortável, espaçosa ou uma reforma, ou seja, palavras que estão diretamente relacionadas à casa. Então, é muito importante que você tenha vocabulário para falar sobre diferentes assuntos. E como que você se prepara para isso? Na minha opinião, a melhor maneira de aprender vocabulário é sempre em grupos, sempre com temas. E eu gosto muito de um canal chamado Engvid. Eu tenho vários vídeos de vocabulário aqui no canal, sobre família, nutrição, doença, trabalho, vários assuntos diferentes. Só que no Engvid vocês encontram vídeos de vocabulário sobre praticamente todos os assuntos. E lá, vamos supor que você esteja treinando para falar sobre a sua própria casa, você vai digitar Engvid Vocabulary House. E vocês vão encontrar alguns vídeos que trazem vocabulários relacionados à casa. Ali você consegue assistir um vídeo que fala só sobre esse tema, aprender e praticar uma série de estruturas e vocabulários que vão ser úteis, e aí sim, com esse vocabulário, você parte para as questões do IELTS para tentar responder elas. Faz sentido? Você está se munindo de vocabulário primeiro para depois, de fato, sentar e praticar. É muito difícil falar sobre um assunto quando a gente não tem vocabulário nenhum sobre ele. Então, se você está sentindo essa dificuldade, sei lá, fui falar sobre o meu trabalho e travei. Provavelmente você não tem vocabulário suficiente sobre trabalho para falar sobre esse assunto em inglês. Então você vem aqui no canal, procura vídeo de vocabulário, se você não encontrar, vai lá no Engvid, que provavelmente eles vão ter, assiste esse vídeo, absorve e pratica essas palavras e essas estruturas primeiro e depois você parte para as questões. Faz sentido? Dentro desse mesmo critério de Lexical Resource, na Band 7 também vem discriminado o seguinte: uses some less common idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation, with some inappropriate choices. O que isso significa? Idiomatic vocabulary está relacionado a idioms, que são expressões idiomáticas, como por exemplo, encher linguiça ou ao pé da letra, sabe? E é muito difícil usar esse tipo de estrutura num outro idioma. Então, para evitar esses erros desnecessários, eu recomendo sempre que os meus alunos não tentem usar idioms, não tentem usar expressões idiomáticas na prova e foquem nas collocations. E essas collocations nada mais são do que palavras que são melhores amigas. Então vamos supor que você esteja querendo falar sobre business, ok? Você quer falar sobre trabalho, empresas e tudo mais. Quando vocês forem pesquisar online sobre vocabulário relacionado a business, vocês vão ver, por exemplo, expressões como make money, que é ganhar dinheiro, to make money, e do business, que é fazer negócios, to do business. Por que a gente usa make money, mas para business a gente usa do? Collocation. Não tem uma regra gramatical por trás disso que você possa entender e a partir de então não errar mais. Então, é muito interessante você pesquisar vocabulário em grupo através desses vídeos que eu já recomendei, justamente porque eles vão te trazer essas palavras já combinadas e vão te trazer essas expressões já em contexto, para você conseguir entender como usar elas da maneira mais natural possível. E aí, quando você for falar sobre negócios, você usa estruturas como make money, do business, you spend money on, but you invest money in. Então, o verbo spend a gente combina com a preposição on, mas o verbo invest a gente combina com a preposição in. E aí, não tem regra gramatical por trás disso. É o que a gente chama de collocation. E como as possibilidades são muitas, mais uma vez eu sempre recomendo que você pratique elas em grupos, por temas. Então, nesses vídeos de vocabulário que você encontra aqui no canal e que você encontra lá no canal do English Videos, Engvid, você vai encontrar dentro desses vídeos várias collocations. Se você estiver, por exemplo, procurando sobre comida, você vai ver expressões como locally sourced, que são comidas que vêm da região onde você mora, fresh foods, que são comidas frescas, homemade, que é comida caseira, store-bought, que é algo que você já compra pronto no supermercado. Essas combinações são muito difíceis do aluno acertar assim do nada. Por isso que esses vídeos são tão úteis. Eles vão trazer uma série de estruturas e uma série de collocations já ali prontas e contextualizadas para você praticar e levar elas para as suas respostas. O último pré-requisito para o SAT dentro de Lexical Resource é uses paraphrase effectively. Esse é um erro muito comum dos alunos na hora da prova. Quando eu te faço uma pergunta, por exemplo, what's your favorite restaurant in your city? Aí você responde, my favorite restaurant in my city is Outback.
Vocês estão vendo que eu repeti a pergunta? Isso não é legal. Então é muito importante que na hora que você estiver praticando, você note se você está sem querer repetindo a pergunta, porque isso não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, isso vai te prejudicar. Então, a maneira mais natural é simplesmente responder: Oh, definitely Outback. I love their food. Entende? Não precisa repetir a pergunta. Isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes quando a gente está nervoso e alguns alunos fazem isso para tentar expandir um pouco mais a resposta. Só que o examinador sabe que você está tão somente repetindo a pergunta. Então é melhor a gente evitar essa repetição desnecessária, ok? Então, para Band 7 é fundamental que você use as paraphrases, que são as paráfrases. Ou seja, não repetir exatamente o que ele te perguntou, ok? Vamos pular agora para o terceiro critério de correção, que é Grammatical Range and Accuracy, ou seja, a variedade gramatical e a acurácia, o quão corretamente você usa essas estruturas. Dentro da Band 7, eles dizem o seguinte: uses a range of complex structures with some flexibility. E essa parte confunde muitos alunos. Muita gente acha que para você ir bem na prova do IELTS, a sua resposta tem que ser muito complexa. As ideias que você desenvolve, as suas opiniões, as suas argumentações têm que ser muito complexas, justamente porque vem escrito aqui, né? Complex structures. Só que, na verdade, isso aqui se refere a estruturas que são, gramaticalmente falando, consideradas estruturas complexas. E o que caracteriza uma frase complexa em inglês? Você vai ter duas orações, sendo que uma é independente e a outra não. A outra oração não funciona sozinho. E isso pode vir através de estruturas que são bem simples, como por exemplo, because. I won't go out because I'm sick. Se você fala I won't go out, essa oração ela faz sentido sozinha. Because I'm sick não faz sentido sozinha. Então, essa frase I won't go out because I'm sick é uma frase gramaticalmente falando complexa. E a mesma coisa acontece quando você usa estruturas como who, which, that, when, while, before, after, if, even if, although, várias outras. Então, você precisa entender quais são as estruturas que trazem complexidade gramatical, como essas que eu acabei de dar de exemplo, aprender a usar elas e a incorporar elas no seu inglês para falar sobre a sua rotina, para falar sobre diferentes temas com mais naturalidade. E é isso que eles querem em termos de complexidade. Então, na verdade, eles não querem que a sua resposta seja extremamente complexa ou filosófica ou que a sua argumentação seja extremamente profunda. Não, eles querem checar qual é a variedade de estruturas complexas que você domina. Então, quando você estiver praticando, é importante você checar quantas dessas estruturas você está conseguindo incorporar dentro do seu inglês. Eu recomendo que você não tente estudar muitas estruturas diferentes ao mesmo tempo. Se você procurar no Google Complex Sentences in English, vocês vão ver várias estruturas possíveis. E eu recomendo que você comece sempre pelas mais fáceis. Então, primeiro, treina bastante estruturas como when, while, because. Depois você treina, por exemplo, if, even if. Foca bastante nessas duas. Depois você pula para um although e despite, entende? Pouco a pouco, focando nessas estruturas, incorporando elas no seu inglês. Porque se você fizer isso no seu momento de prática e fizer isso o suficiente, não é formar uma frase com although, é formar 20 frases diferentes com although. É responder várias perguntas tentando introduzir frases com o although. Porque é essa prática e é essa repetição focada numa estrutura só que vai te colocar para contextualizar ela o suficiente a ponto de você absorver aquele sentido, absorver aquele uso. Porque na hora da prova a gente fica nervoso, a gente está sendo avaliado, não tem jeito. Eu fico nervosa na hora da prova e eu estou dando aula de inglês há 13 anos, então é natural que você fique nervoso. E nesse momento de tensão, o nosso cérebro só vai usar as estruturas com as quais ele se sente seguro. E para ele se sentir seguro, você tem que praticar bastante. Então, ao invés de você pegar 10 estruturas complexas diferentes e sair praticando todas ao mesmo tempo, eu recomendo que você pegue uma ou duas por vez e foque nelas, contextualize bastante, pratica bastante com diferentes assuntos e aí você parte para a próxima. Isso com certeza vai fazer com que você amplie a quantidade de estruturas complexas dentro das suas respostas e aí você consegue atingir esse critério da Band 7. Ainda dentro de 7, em Grammatical Range and Accuracy, eles dizem o seguinte: frequently produces error-free sentences. Então, sim,
um aluno que quer tirar 7 no IELTS pode cometer poucos erros na prova de speaking. Por quê? Eles estão dizendo que você precisa ter frases que não tem erro nenhum, error free, que são frequentes, ou seja, pelo menos a maioria, mais de 50% das suas frases precisam ser gramaticalmente falando perfeitas. E isso não é fácil, porque um erro de preposição, por exemplo, é um erro gramatical. Então, é importante sim você ter prática e é aí que entra o feedback. Quando eu estou dando aula de speaking para os meus alunos do IELTS, eu sempre transcrevo tudo que eles falam e eu dou o feedback mais detalhado do mundo, justamente para o aluno entender exatamente o que ele está errando e aonde ele tem que focar. Por quê? Existem alguns erros, por exemplo, vamos supor que você esteja tentando usar uma third conditional, que é uma condicional que traz uma situação hipotética no passado, como por exemplo, se eu não tivesse ficado doente, eu teria viajado. Essa frase em inglês ela fica muito longa. If I hadn't got sick, I would have traveled. Isso é uma estrutura mais complexa mesmo. Então, um aluno que tenta usar essa frase, mas comete algum errinho, ele está tentando usar uma frase de avançado e está cometendo um erro. Isso é diferente de você cometer um erro com verb to be, por exemplo. É diferente de você errar um present simple ou um past simple, que são estruturas mais básicas. Então, nesse momento de feedback, além de mostrar para os meus alunos tudo que eles estão errando, a gente consegue priorizar e eu consigo falar para eles o seguinte, esse tipo de erro aqui é compatível com 7. Por exemplo, preposições. Todo mundo erra preposição, é muito difícil, até os alunos mais avançados. Então, se você tem um erro que outro em relação à preposição, tranquilo. Agora, se você está errando concordância dentro do presente simples, não está tranquilo. Se você não tem uma consistência de tempo, por exemplo, você dá a sua resposta no passado, mas os verbos estão saindo todos no presente, não está tranquilo. Esse é o tipo de erro que você não pode cometer se você quer uma nota 7. Ah, Nina, mas eu quero 6, eu quero 5,5. Tudo bem, 7 não. Então é muito importante você ter feedback para conseguir priorizar, entender o que você está errando, quais erros você pode cometer e quais erros você não pode cometer, porque eles são marcadores de intermediário, por exemplo, e aí você não consegue tirar o 7, ok? Então isso vem através de feedback. Então, se você tiver a possibilidade, busque orientação de um bom profissional especializado nessa prova, porque entender os seus erros vai te ajudar demais e vai otimizar o seu tempo de preparo. O último critério levado em consideração pelos examinadores para avaliar o seu speaking do IELTS é a pronúncia. E basicamente, em relação à pronúncia, o Band Score Descriptor diz que para você tirar 7, você precisa apresentar todas as características da Band 6, mas não apresenta todas as características da Band 8. Ou seja, você está ali entre o 6 e o 8. Então, para você conseguir entender o que é pronúncia dentro da Band 7, você vai precisar entender a Band 6 e a Band 8. Então, vamos lá. Basicamente, na Band 6, o que importa é, eu consigo te entender com facilidade, mas alguns erros de pronúncia podem interferir um pouco na clareza. E aí, muita gente acha que, eles não conseguem me entender porque eu tenho um sotaque muito forte. Gente, sotaque não importa, o que importa é a pronúncia. Eu vou dar um exemplo. Se você é um aluno do Rio de Janeiro, pode ser que ao invés de você falar work, você de vez em quando fale work, ao invés de work. Eu consigo entender exatamente o que você está falando, mas existe uma interferência do seu sotaque da língua materna. No Rio a gente fala muito esse R do R, né? Então, se você pega um mineiro, por exemplo, falando essa palavra, provavelmente ele já vai automaticamente trazer a pronúncia como work, né? Porque o R de Minas costuma ser esse mas eu entendo a palavra nos dois casos. Agora, por exemplo, a gente tem a palavra curso, que é course, e você tem a palavra maldição ou xingar, que é curse. São palavras diferentes. Então, se você quer falar curso, course, e você acaba falando curse no lugar, isso vai atrapalhar na compreensão da sua resposta, não vai fazer sentido, porque você está errando a pronúncia da palavra, não é apenas uma questão de sotaque. Então, quando você comete alguns erros de pronúncia, que em alguns momentos dificultam um pouco a compreensão da sua resposta, você está qualificando para um 6. Se você já tem um domínio maior e consegue desenvolver as suas respostas de forma natural e eu consigo entender elas sem dificuldade, você já consegue qualificar para um 7. E aí também vai vir alguns detalhes interessantes que vale a pena você levar em consideração. Se você quiser pesquisar no Google, você procura por Connected Speech. O que é Connected Speech? É a combinação dos sons quando a língua está sendo falada. Por exemplo,
Do you like pizza? Esse do you like vira do you like? Do you like pizza? Ou então, por exemplo, I want to go. I wanna go. Want to vira wanna. Ou então, I'm going to work tomorrow. Ao invés de você falar I am going to work tomorrow, você pode falar I'm gonna work tomorrow. Então, essas junções que fazem parte do Connected Speech vão fazer com que você soe muito mais natural falando inglês. E às vezes a gente acha que isso acontece só em inglês, né? Só que eu conto sempre para os meus alunos o seguinte: um amigo meu, uma vez americano, me perguntou o que é denda e dendo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é denda e dendo? Eu falo português fluentemente e não tenho a menor ideia do que seja isso. Ele falou, não, gente, vocês usam o tempo todo. Ela acabou de falar, ó, dentro do banheiro, dentro da bolsa. Dentro da vira denda. Dentro do vira dendo. Então, é o tipo de detalhe que quando a gente está falando a língua com muita fluência, a gente nem percebe que reduz e junta esses sons. Então, isso também vai te ajudar a trazer uma pronúncia mais natural. Então, o nome disso é Connected Speech. Você consegue encontrar muito material sobre isso na internet. Só você colocar English Connected Speech. E você vai ver várias dessas combinações que você também pode praticar para tentar incorporar no seu inglês. E aqui a gente tem os 4 critérios de correção. Fluency and Coherence, que é a sua habilidade de expandir e desenvolver as suas respostas sem perder coerência, sem ter muita hesitação, sem ficar se autocorrigindo ou se repetindo o tempo todo. Lexical Resource, que vai checar o seu vocabulário, o quão interessante é o seu vocabulário, e também as collocations, lembra? Aquelas palavras que são melhores amigas. Você tem Grammatical Range and Accuracy, que é a variedade gramatical, e aqui a gente falou muito sobre as complex sentences, lembrando que a sua resposta não deve ser complexa ou difícil de entender, mas sim você precisa dominar uma série de estruturas que trazem uma certa complexidade gramatical, e a gente falou sobre pronúncia e Connected Speech. Agora, como que você vai conseguir praticar tudo isso na vida real? É muito importante que você se escute. Quando a gente está falando, a gente não percebe, mas a gente comete vários erros. Então, é importante você se gravar. Cria um grupo no WhatsApp com um amigo, com seu pai ou com a sua mãe, depois você vai lá e exclui essa pessoa. Você vai ficar com um grupo só para você. E ali você vai conseguir mandar áudios com as suas respostas e você vai conseguir se ouvir depois para checar justamente se você está conseguindo desenvolver a sua resposta, se tem hesitação ou repetição desnecessária. Quais palavras que você pesquisou nos vídeos de vocabulário você está de fato usando? Se você está usando estruturas complexas ou não? Se a sua pronúncia está confusa ou se ela está bem clara e bem fácil de entender? Então, esse momento de autoanálise é muito importante e ele é muito mais fácil depois que você entende o que se espera de uma Band 7, ok? Então, a proposta desse vídeo é te informar sobre o que eles querem de você, que está buscando um 7 no speaking. E a partir dessa compreensão, você consegue analisar a sua própria produção de maneira bem mais eficaz, ok? Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like e se ficou qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários e boa sorte na prova!